Queridos, a paz de Cristo, que alegria, que honra, mais uma vez estarmos juntos para mais um episódio do Podcast em Ação. E eu quero desde já aqui estender a minha gratidão a você pela sua audiência, pela sua participação e também aqui humildemente pedir mais uma vez para você curtir, comentar e compartilhar esse podcast, esse episódio, para que ele possa, de fato, alcançar muitas pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, porque a ideia aqui, de fato, é reverberar uma voz edificante, uma voz que venha ao encontro dos anseios do povo de Deus, sempre com o objetivo de, primeiro, glorificar a Deus, mas também de abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e te dar condições para você desenvolver uma história pujante, brilhante, frutífera, edificante para a glória de Deus. Aqui, o Podcast em Ação, ele faz parte do meu canal, @Pastor Gilson Paulo Oficial, e nesse quadro nós sempre conversamos com pessoas abalizadas, pessoas preparadas para trocarmos aqui informações visando estender a você mais um canal de crescimento, conhecimento e edificação. Podcast em Ação exatamente tem a proposta de tirar de alguma forma dessa situação de acomodação e te insuflar para você agir, operar, para que ao fim e ao cabo você alcance os seus sonhos e seja profundamente abençoado. E nessa ocasião aqui, no segundo episódio do Podcast em Ação, nós trataremos do tema Organize a sua vida financeira. Organize a sua vida financeira. E o convidado dessa oportunidade é o meu amigo, meu nobre amigo, pastor Sérgio Assunção. Meu amigo, que bênção, um prazer, viu? Uma alegria ter o senhor aqui comigo nessa ocasião aqui. E só para você saber um pouco sobre a sua formação, olha, uma pessoa preparadíssima do ramo, da área, uma pessoa que conhece a miúdo, profundamente, questões vinculadas à vida financeira. E você sabe que se tem um problema hoje que afeta a maioria dos brasileiros, é a questão da dívida, dessa forma desorganizada de tratar das finanças, e aqui você vai ouvir um especialista na área que vai te ajudar a você organizar a sua vida financeira e ser uma bênção. O pastor Sérgio, ele é, na verdade, casado com a Simone Assunção, pai da Milena Assunção, um jovem, só tem 46 anos de idade, uma figura até aqui, pastor, parece ter menos, né? Além de ser pastor auxiliar na DEVEC, educador financeiro, formado em gestão financeira e finanças e planejamento pessoal pelo Sebrae, formado pelo ICF, em inteligência financeira e business financeiros, e também aqui formado pela SBC, em inteligência emocional, e também aqui paraquedista do Exército Brasileiro. Eu botei aqui paraquedista porque tem tudo a ver. Para ser um paraquedista, é preciso ter a disposição de voar alto e também de correr risco, né, pastor? Meu pastor, minha gratidão aqui a você pela sua presença, viu? Que Deus te recompense sobremodo. Eu sei que é um tempo do Senhor, um tempo importante, precioso. Isso aqui me concede a oportunidade de estarmos juntos. Pastor, a palavra é sua, meu querido. A paz a todos. Eu quero primeiramente agradecer, né, ao pastor Gilson por esse convite tão especial. E graças a Deus, eu tenho certeza, né, que esse tema irá edificar muitas vidas, né, através desse tema que nós iremos tratar aqui. Gratidão, pastor. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, amigo. A honra é toda minha, né? Eu tenho, assim, na verdade, até pedido a Deus que Ele me oriente as pessoas que venham participar aqui, né? Porque a ideia aqui não é visibilidade, não estamos aqui atrás de like, de curtida, isso é uma consequência do bom trabalho feito. Eu quero aqui pessoas de Deus, homens sérios, de família, que têm história, que têm legado, que são pessoas sérias, e o senhor se encaixa nesse perfil. Portanto, para mim, é motivo de dupla honra ter o senhor aqui, viu, meu querido? Amém. Amigo, você sabe que não existe história sem homens e nem homem sem história, né? Então, quem é pastor Sérgio? De onde o senhor veio? Como assim? Nasceu aonde? Meu amigo, um pouco aí da sua vida, da sua história, para o povo aqui conhecer a sua vida em nome de Jesus. Então, pastor Gilson, eu, né, sou o Sérgio Assunção, né, casado com a Simone, pai da Milena. Vim de uma família, né? É importante a gente iniciar, né, falando da história, porque muitas das vezes, né, tem pessoas que
que faz algum tipo de comentário. Ah, quem é essa pessoa que apareceu e surgiu aí do nada falando de finanças? Nós sabemos que hoje você falar sobre finanças é um pouco complexo porque devido ao caos, né, que o povo está vivendo. Então, você tocar em um assunto onde a maioria do povo está inserido nele, né, que hoje a gente tem 70 milhões de brasileiros endividados, então as pessoas evitam até conversar sobre esse tema. E quando surge alguém falando, aí geralmente aparecem diversas pessoas. Ah, mas quem é essa pessoa aí que começou a falar de finanças, que está falando de finanças? Ah, para falar de finanças precisa ser rico? Então tudo isso a gente vai abordar aqui, né? Então eu tenho, na verdade, 7 irmãos, né? Olha só. 7 irmãos. Meu pai hoje, na verdade, é falecido, dorme no Senhor. Minha mãe também é falecida, também já dorme no Senhor. E eu, assim, fui nascido e criado no alto de uma comunidade, né? Aqui mesmo no Rio de Janeiro. E eu posso dizer, ô pastor Gilson, que a minha vida, assim, que tem pessoas que são humildes, né? Na questão de não ter nada. Mas a gente ali, assim, teve uma vida muito escassa, né? Porque eu morava lá no alto do morro, meu pai era pintor, né? Minha mãe não podia trabalhar porque ela tinha problemas sérios de saúde, né? Como problema de coração, de pressão. Não podia trabalhar. A gente morava no alto do morro, a casa era de estuque, né? De barro. Meu Deus. Né? Então, assim, a gente tinha o mínimo do mínimo. Era comida, arroz com feijão, carne, na maioria das vezes não tinha. E eram muitos homens, como eu acabei de citar aqui agora. E o que aconteceu? O meu pai, ele faleceu e a gente era tudo novo. Aí você imagina, né? 7 irmãos, tudo homem. Nós temos uma irmã também, né? Na verdade, a gente tem um total, na verdade, de 9, né? São 9 irmãos. Nessa época que seu pai faleceu, o mais velho tinha quantos anos? Você só lembra, mais ou menos? O mais velho era o Adilson, aproximadamente 15, o mais velho. Então a gente estava ali com 10, né? Com 8. E o meu pai que era o provedor da casa, né? Aquele básico ali, o arroz, o feijão, não faltava. A sobrevivência estava garantida, né? Exatamente, mas ele era o provedor 100% da casa. Então, quando ele faleceu, a minha mãe não podia trabalhar, nós, né, como homem ali, mesmo sendo novo, tivemos que já sair para a rua para trazer o sustento para casa. Então, a gente ali, muito novo, ia para a feira, né, para pegar aquelas sobras de verduras. Saía 4 horas da manhã para ir na padaria buscar pão, aquela sobra de pão que tem, né, que eles dão ali de manhã, né, aquele pão que sobra do dia anterior. Então a gente iria para ali para pegar essa sobra de pão. É o famoso pão dormido, né? Exatamente, o famoso pão dormido. E a gente, né, passou muito tempo sobrevivendo disso, a casa muito, né, abaixo da pobreza, porque era de estuque, de barro. E a gente ali passou muito aperto. Não chegou a passar fome em si, mas passou por muito aperto ali. A minha vida toda foi dormindo no chão também, né? Porque a gente não tinha cama para dormir, então a gente dormia no chão, forrava um colchão ali, dormia. Quando chovia, né, a água entrava tudo dentro de casa, ao ponto, né, da gente ter, do meu pai fazer uma vala assim dentro de casa para poder, quando a água entrava, aquela enxurrada, então passava ali, a gente dormia e via rato passando ali, a água passando ali. Então, mas meu pai muito honesto, trabalhador, e o básico ali, ele fazia de tudo para nos dar, né? Nesse tempo aí, sua mãe e seu pai eram evangélicos já, na igreja, não? Caminhava, mas caminhava assim muito pouco, né? Não né? tinha aquele comprometimento 100%, mas já caminhava, já participava. Contato, a minha mãe mais ativa, o meu pai bem menos ativo, mas a minha mãe já era mais ativa na igreja. E a gente dependia ali também de... Como a igreja não tinha um olhar muito voltado para o lado social, né, de ajudar, a minha mãe, inclusive, ela pegava a cesta básica em outras instituições que não era nem evangélica. Como até centro espírita, ela chegou a pegar compras nesses locais para poder ajudar a somar ali, né, para a gente poder não estar passando fome. Rapaz, que situação, então, assim, a gente veio de uma família realmente pobre mesmo. Eu aqui te ouvindo, pastor, né, assim, eu parecia que estava ouvindo a minha história, né? Porque a minha história tem um pouco assim, pontos comuns em relação ao do senhor também, 7 irmãos, também pobreza. Eu também sei, de fato, o que é dormir no chão porque não tinha cama. Né? Eu sou, terrível. Uma situação complicada, mas assim, mas aí, nessa esteira toda, seu pai falece,
o mais velho quase 15 anos de idade, uma situação complicada. E a partir desse momento, como o senhor vai assim, se encontrando, a sua vida pessoal, de alguma forma, carregando as consequências, né? O legado, os efeitos desse ambiente vai assim, se consolidando, conhecer a sua esposa, esse processo de formação nesse sentido. Então, nesse período, quando acontece essa situação, a gente sai para a rua, né, para poder buscar o sustento. E a partir daí, eu me vejo, né, me vejo naquela condição de tentar trazer o melhor ali, né, para os meus pais, na verdade, para minha mãe, né, para meus irmãos. E aí eu coloquei um objetivo que eu queria servir, né, eu queria servir o exército, porque eu sabia que a partir dali eu teria, né, um tipo de renda mais sólida para eu poder ajudar ali a minha família, até fazer uma obra que inclusive eu consegui fazer depois, virar a casa, sair de estuque de barro, né, e fazer uma casa ali de tijolo, enfim, mobiliar a casa. Então, a partir dali eu começo a vender também picolé. Então, essa questão do empreendedorismo na minha vida, ela surge a partir desse momento, porque eu não podia trabalhar de carteira assinada, então saí ali para poder vender picolé, né, fazer renda, porque eu sabia que se eu servisse o exército, a minha mãe não ia ter condição de me dar dinheiro de passagem, dinheiro de almoço, nada disso. Então, a partir daí, eu começo a vender picolé para poder fazer renda, né? Eu tive contato com picolé ali na praia, na rua, vender água no sinal. Eu começo a trabalhar, isso novo, né? A partir dali dos meus 10, 12 anos, já estava na rua trabalhando. Aí, quando eu completo 15 anos, eu vou fazer aquele curso do menino patrulheiro. Na época, era o menino patrulheiro, né? O nome que dava, do famoso seu Aneri, né? Que ele que era responsável que legal, hein? desse curso lá. Então ele pegava, né, os jovens ali, como se fosse um jovem aprendiz hoje. E aí com 15 anos ali eu consegui, né, um trabalho desse do jovem aprendiz, que seria o jovem aprendiz de hoje. E aí eu consigo um emprego, mas o meu primeiro emprego foi um emprego muito ruim, porque não dava cesta básica, não dava almoço, era só o salário ali cravado. Então, eu também passei muita necessidade, porque quando eu comecei a trabalhar nesse emprego do menino patrulheiro, meus pais não tinham condição de me dar, da gente levar marmita, né, para o trabalho, né? Não tinha condição. Então, muitas das vezes eu ia para o trabalho, quando dava a hora do almoço, eu descia para uma praça, sentava lá, ficava sem comer esse período, esperava passar aquela 1 hora de almoço e depois voltava para trabalhar. Quer dizer, então está se colocando que essa crise, no contexto de uma família simples, né, poucos recursos, pai falece, isso desde já de novo já mostra, de repente, uma marca importante, né? É de não ficar lamentando a vida e, de alguma forma, partir para a ação, a ideia da crise, criar, né, e partir a construir. Quer dizer, desde 10 anos já trabalha, isso não matou o senhor, não fez um problema, né? Então, quer dizer, hoje tem uma cultura hoje de a criança não pode trabalhar, não pode ser o quê. Quer dizer, é claro que tem que botar a criança na escola, mas é importante ensinar também a pescar, né, pastor? Com certeza, com certeza. Você tem que ensinar hoje os seus filhos a estudarem sim, né, fazerem faculdade, mas desenvolver algum tipo de profissão. Até porque, né, quando a gente começa a estudar, para você ter um retorno disso, né, demora bastante, né, pastor Gilson? Então você primeiro só tem despesa para quando você terminar a faculdade, você procurar um emprego. Meu Deus. Muitas das vezes, né, exige experiência, e aí você não tem experiência. Então, até a minha filha, que tem hoje 17 anos, eu sempre aconselho ela o seguinte, ó, estuda, faz faculdade, mas procura desenvolver algo que vai te dar uma renda. Né, desenvolver uma profissão, empreender em alguma área, para você ter um tipo de renda para se manter. Porque senão você fica ali, né, estudando esse período todo, gastando, tendo despesa, e só no final que você vai conseguir um emprego e vai gerar renda através daquela formação que você teve, né? E sobretudo hoje, nesse contexto em que os jovens, as pessoas como no geral, né, é impaciente entender o tempo apropriado para a semente lançada germinar, né? Aí fica na crise porque não pode se subsistir ou se manter. Realmente a vida educacional demanda esse tempo de anos, né? Até se formar e depois de formado, mercado de trabalho e tal, um processo. Exatamente. E se ficar de bobeira não vai, né, pastorzão? Exatamente. Tá. Meu pastor, o senhor colocou aí uma questão aí, pastor Sérgio, interessante, né? Sobre uma família pobre, poucos recursos, e isso, de alguma forma, até dificulta alguém falar de finanças, porque, né, como eu falar de finanças se eu não sou rico? Exatamente. Como eu falar de empresa, de empreendedorismo se eu não tenho empresa e tal? Assim, então, de alguma forma, isso tudo acaba se misturando com essa ideia de o que é prosperidade.
Sim. que consiste. O que é ser próspero? Tem autoridade para falar sobre esse assunto e tal? Como é que isso funciona para o senhor? O que seria essa tal prosperidade, como alcançar, enfim, conceito básico nesse sentido, meu pastor? A prosperidade, né? Até um conceito que o nosso pastor ele utiliza muito, que é a ausência de necessidade, né? E é você viver bem com aquilo que você tem, né? Sem dever nada a ninguém, né? Ele usa muito esse termo. E aí eu até estendo um pouquinho mais, que a prosperidade também, ela não está atrelada, pastor Gilson, diretamente ao dinheiro em si, né? Geralmente a nossa cultura, quando a gente fala de prosperidade, né, se eu chegar aqui e falar, ó, tem uma pessoa que mora ali, ele é muito próspero. Tem dinheiro. Geralmente, né, isso já o que a nossa mente é resgatada em falar, esse cara tem muito dinheiro. Mas a prosperidade, na verdade, ela é o quê? Ela é um equilíbrio entre as principais áreas da vida. Por exemplo, tem muitos especialistas aí, né, que eles dão diversos tipos de áreas. Eu considero algumas como principais. Por exemplo, área espiritual, emocional, física, né, área social, área profissional, área de finanças mesmo. Então, quando você se tem um equilíbrio entre essas áreas, você pode dizer que você tem uma vida próspera. Olha só. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro e é rica, mas a vida familiar dela é um fracasso. Né? Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm saúde. Então, se você tem muito dinheiro e é rico, mas não tem saúde, você não tem uma vida próspera. Então, quando você tem um equilíbrio entre essas áreas, essas principais áreas, né, do ser humano, porque ninguém atinge 100%, né, ninguém atinge aqui 100% de cada área dessa. Mas quando se tem um equilíbrio, né, você não tem muito dinheiro, né, você tem o básico, mas você tem uma família estruturada, você tem saúde, você tem um bom emprego, né, a vida intelectual também, né, você consegue estudar, né, vai galgando, né, patamares maiores, faz um curso técnico, daqui a pouco você faz uma faculdade. Então você vai buscando o equilíbrio. Quando você se tem um equilíbrio, né, você atinge um equilíbrio entre essas áreas, aí você atinge uma vida próspera. Por exemplo, não sei se o senhor já fez algum treinamento que tem aquela roda da vida. Inclusive, né, no nosso curso de casais vitoriosos, nosso ministério tem, e a gente começa ali, né, no primeiro dia do curso, aquela roda da vida, que é onde existe ali, né, as áreas, principais áreas da vida, como finanças, vida emocional, né, vida física, vida sentimental, finanças, e aí você coloca ali, né, de 10 a 100, né, como que você hoje considera a sua vida financeira. Aí você vai lá e coloca um exemplo, 30. Então já sabe que a sua vida financeira não tá tão bem. Então, isso aí é uma questão da necessidade do diagnóstico, né? Isso, exatamente. A pessoa acaba assim, nessa roda, olhando para si. E se olhar para si tem a ver com consciência, porque se não tiver a consciência de que naquela área específica não precisa de melhoria ou de intervenção, te passa a vida inteira e não faz nada e exatamente. Segue, né? Porque através dessa roda da vida, né, desse diagnóstico que o senhor falou, você passa a ter clareza de qual área que você precisa melhorar. Então, e o objetivo do curso é fazer que no final do curso você atinja um equilíbrio entre essas principais áreas. E quando você, né, alcança o equilíbrio entre essas principais áreas, você atinge um nível de prosperidade. Olha que interessante, né? Pastor, assim, eu gostei muito da definição que você colocou aí sobre prosperidade tem a ver com o equilíbrio das áreas que compõem o ser humano, né? Exatamente. Porque nós temos a tendência, às vezes, de focar numa certa área da vida. Aí toda a energia que nós temos, gastamos naquele setor, até há um desenvolvimento, porque você aplica uma energia, você acaba avançando, mas ignora questões importantes e não dá certo, né? Até as lacunas das demais áreas acaba sufocando esse avanço, né, pastor? Exatamente. É por isso que a gente vê hoje, né? Por exemplo, você vai ver pessoas... a gente já viu aí em noticiários pessoas riquíssimas e o que leva um cara a se lançar de um prédio, tirar da cabo da sua vida. Meu Deus. Ou seja, é um cara que só tem dinheiro, ele não tem prosperidade. Né? Então, em algum momento ali, o cara tem muito dinheiro, mas está com a família arrebentada, está sem saúde. Né? Ou seja, ele não tem equilíbrio entre essas áreas. Então, ele acaba, né, cometendo certo tipo de atrocidade. E sobretudo, não tem Jesus, né, que tem um lado espiritual, como a gente está falando aqui, né, as principais áreas da vida incluem, em primeiro lugar, a vida espiritual, né? Você ter... Então, o senhor comentou aí de prosperidade,
Na verdade, pouco se falou sobre dinheiro, né? Interessante, né? Exatamente. Né? Falou de família, de vida biológica, de saúde, de intelectual. E dinheiro quase não apareceu no radar para mostrar de fato que prosperidade não é ter dinheiro, né, pastor? Não é ter dinheiro, né? E pelo contrário, até as pessoas às vezes usam todo um foco da vida dele para alcançar dinheiro. E esse dinheiro acaba sendo o seu próprio Deus. Exatamente. E por conta disso, que seria um elemento libertador, acaba sendo um elemento escravizador. Ele fica refém, escravo do dinheiro, e por conta disso até atropela pessoas, perde família e tal. Exatamente. Né? Porque o dinheiro ele é um instrumento, né, para potencializar aquilo que você já tem definido dentro de você. Se você é uma pessoa má, o dinheiro vai potencializar você para ser uma pessoa pior ainda. Então, ou seja, o dinheiro ele vem para potencializar. Quando você tem uma vida espiritual, quando você tem família, tem saúde, o dinheiro vem como consequência para potencializar isso. Claro que a ausência, a falta do dinheiro, você não ter um planejamento financeiro, não cuidar das suas finanças, ele também vai afetar todas essas áreas na sua vida. Né? Porque imagine, você tem, igual que a gente está aqui, batendo um papo, se a gente está aqui cheio de problema, complicado, sabendo que tem que pagar o boleto, a escola do filho está atrasada, não tem comida em casa, isso vai interferir na nossa performance. Entende? Mas o dinheiro em si, ele é um instrumento, né? E o que mata o ser humano hoje, né, tá lá no versículo do 1 Timóteo 6,10, né, que o amor do dinheiro, a inclinação ao dinheiro, é você ser escravo do dinheiro. Meu Deus. Né? E isso vai acabar com o ser humano. Então, ou seja, não é o dinheiro em si, mas é a inclinação, né? É você ser escravo do dinheiro. Esse apego, né? Das poucas coisas que a Bíblia trabalha, a ideia dessa comparação da idolatria, né? É, de fato, transformar o dinheiro no mamon, em divindade e servir, né? Porque se você não sabe, meu amigo, idolatria não é somente colocar uma imagem na parede, não. Idolatria é fazer Deus aquilo que não é Deus. Ou seja, atribuir poderes, atributos tipicamente da divindade a qualquer outra coisa. E, infelizmente, muitas pessoas atribuem isso ao dinheiro. Agora, o dinheiro não é mal em si. Tem a ver com a pessoa, com o seu coração. E para você vencer isso aqui, tem a ver, pastorzão, com essa tal educação financeira, né? Eu sou professor de ofícios, dou aula de história na rede municipal do Rio de Janeiro, e eu vejo isso com muita tristeza, de alguma forma, até na minha formação pessoal e hoje também no contexto da educação, essa falta de instrução, de educação financeira, ensinar a criança como lidar com o dinheiro, como saber, né, assim, trabalhar a ideia da receita, da despesa. Sim. Quer dizer, se a gente não é ensinado, não aprendemos. Exatamente. Se não aprendemos, sequer temos consciência. Até que isso comentou aí da roda da vida aí, de analisar, e que não tem consciência, não tem clareza, a gente toca o barco e segue e tal. Qual a importância, qual a importância e como e quando iniciar essa tal educação financeira, meu pastor? Pastor, como o senhor citou agora, né, bem colocado, parece, quando nós olhamos para a cultura, né, do nosso país, parece que não há interesse, nunca houve interesse, né, dos políticos, das nossas instituições, de implementar a educação financeira, né, nas escolas, porque a gente, né, nasce, cresce, desenvolve, envelhece e morre sem aprender educação financeira, né? E, na verdade, assim, você nasceu, está falando de educação financeira, né? Na nossa vivência, está falando de educação financeira. Você morreu, tem que ter dinheiro para pagar. Então, assim, hoje a gente estuda e faz cursos, né, de noivo, para casar. A gente faz curso de tudo, menos para aprender a trabalhar com dinheiro, né? A educação financeira, ela é uma ciência humana que vai te nortear, te instruir a você trabalhar com o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Meu Deus. Ou seja, ela vai te instruir, vai mudar a sua mentalidade de como você lida com o dinheiro. O dinheiro que entra, o dinheiro que sai, né, trazendo consciência para você consumir, né, de forma consciente, né, porque hoje o consumo também, né, ele é um fator que causa endividamento hoje, né, na população. Então, você consumir com responsabilidade, né, você poupar, a educação financeira ela vai te dar esse norte, para você poupar e também para você pegar e aprender a investir.
Porque também você só poupar, se você pegar o teu dinheiro todo e botar na poupança, né, daqui a um período o teu dinheiro não está valendo nada. Então, a educação financeira, ela vai te nortear, ela vai te instruir a você trabalhar com o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Meu Deus do céu, né? Eu tô aqui ouvindo o senhor, eu tô só aqui, na verdade, aqui, apanhando, né? Porque assim, essa educação, na verdade, ela começa de uma forma abrangente. Desde da compra, da poupança, da economia e do investimento, né? Comprar. O que comprar, como comprar, onde, quando, especialmente nesse contexto em que você tem toda uma dinâmica de marketing, de anúncio, de propaganda, essa insaciedade de consumo muito forte. Aí você acaba comprando o que você não precisa com o dinheiro que não tem. Exatamente. Que é essa questão do próprio questão do cartão de crédito, né, de endividamento. Exatamente. Você acaba comprando, né, consumindo por desejo, né, não por necessidade. Olha só. Então, assim, é muito importante que você consuma pela necessidade. Vai fazer uma compra. Eu preciso disso? Eu necessito disso? Eu preciso comprar agora isso? Então, você tem que fazer algumas perguntas. Porque é natural, né? Você chegar... eu vou ali no shopping e vou comprar uma blusa. Aí, quando você chega lá, você é bombardeado por um monte de propaganda. E aí, você chega ali, você compra a blusa, compra o tênis, compra a camisa, e aí você sai de lá endividado. Então, é muito importante que você consuma, né, por necessidade e não por desejo. Meu Deus. Então, isso é muito importante. A educação financeira, ela é muito importante, né, na vida do ser humano. Só que, infelizmente, né, o Brasil ele tem uma cultura de consumir, do consumismo, de gastar. Né? E nós vemos que nós temos uma instituição financeira que tem os maiores juros, tributação do mundo. Meu Deus. Com um povo que não tem educação financeira. Então, assim, é um desafio desigual. A população sempre perde, porque os bancos, as instituições financeiras estão aí para arrancar teu dinheiro mesmo, cobrarem taxas abusivas e absurdas. E se você não tem educação financeira, né, para você trabalhar, gastar menos, né, reduzir despesa, aumentar a receita, meu Deus, né, aprender a controlar o seu dinheiro e investir, porque nós aprendemos, ô pastor Gilson, desde quando a gente nasce, que a gente deve trabalhar para ganhar o dinheiro, né? Hoje todos nós trabalhamos para ganhar o dinheiro. Mas existe um momento que quando você domina a educação financeira e você começa a poupar, criar uma reserva de emergência e investir, chega uma fase que o dinheiro vai trabalhar para você. Você não vai passar a vida toda trabalhando atrás do dinheiro, para ter o dinheiro. Oh, então, meu Deus. quando o dinheiro começa a trabalhar para você... É um sonho. Você tem mais tempo, você tem mais qualidade de vida. Claro, temos que trabalhar, né? O trabalho é bíblico, claro, com certeza. Mas por que você não começar a trabalhar, né, firme a educação financeira para você atingir um nível que o dinheiro, né, que você vai acumular, ele vai trabalhar para você, te dando mais qualidade de vida, né? Não. E aí você pode ajudar mais pessoas, você pode ajudar o reino, você pode investir, você pode ajudar a sua família, você pode ser mais generoso, entende? Pelo que eu vi aqui, pastorzão, só essa pergunta de educação financeira daria para falar um podcast só sobre esse assunto, né? Exatamente. Isso que são 3 pilares, você colocou. O pilar, né, da economia, o pilar do investimento e da compra. Ou assim, nessa loja assim, né? Isso. Então, para comprar, aqui caberia um bate-papo muito longo sobre esse assunto, né? Exato. Poupar, como poupar, onde é o melhor lugar, enfim, também caberia uma outra dinâmica. Exatamente. E também investimento, mas outro assunto também sobre esse tema aqui. E além disso, nesse ponto, você colocou aí uma que é importante, essa disparidade, ou esse paradoxo entre um país que economicamente está, né, mal das pernas. A gente vive num país de uma instabilidade econômica muito forte, num governo que, de alguma forma, gasta além do que poderia. Esse aumento dos gastos públicos acaba, na verdade, aumentando a dívida pública, que tem impacto direto nos juros, né, nas taxas. Exatamente. Que atinge uma população que a maioria utiliza o cartão de crédito, que não sabe como utilizar porque não é educada. Quer dizer, a fome, como tá de comer, acaba sendo um caldo terrível. E tudo passa pela tal ignorância. Né? Exatamente. Então é importante, até na hora de votar, olha só, de votar, escolher alguém que vai tomar conta do executivo, estabelecer a política econômica do Brasil, que tipo de proposta esse governo oferece?
Qual a intenção? Como vai lidar com o mercado? Porque não tem jeito, isso tudo vai reverberar lá na ponta. Exatamente. E quem paga a conta é o pobre, né? É a população, com Exatamente. taxas altas, com impostos. Assim. O governo gasta muito. Aí tem lá um rombo orçamentário. Como cobrir esse rombo? Corta gastos em setores fundamentais, como educação, saúde, segurança. Exatamente. E acaba, em contrapartida, aumentando os impostos. E a gente está já apertado, sufocado. Aumenta o imposto, acaba piorando a situação, né? Exatamente. Então, o buraco é fundo, né, pastor? Exatamente, é bem mais fundo. E essa questão que o senhor falou do cartão de crédito, pastor Gil, o senhor sabe que a gente está falando aqui também de mentalidade de educação financeira. Na verdade, o cartão de crédito ele é o maior vilão, né, de endividamento hoje, é o que mais endivida hoje a população. Meu Deus. Só que se você tem educação financeira e você tem uma mudança de mentalidade, ele pode ser um aliado seu. Mas o problema é que hoje a população, ele só olha o limite do cartão de crédito dentro de uma perspectiva de consumo. Então, quando você olha um cartão de crédito só dentro da perspectiva de consumo, ele vai te endividar. Porque se você atrasa uma fatura, na segunda você já está pagando juros absurdos, vira uma bola de neve, você não consegue sair mais. Mas, por exemplo, você pode usar o teu cartão de crédito para gerar renda para você. E aí seria um outro assunto aqui também. Você acumular milhas, né? Você participar de promoções que existem, acumular pontos, acumular milhas, e aí você trocar isso por passagem aérea, por compras. Enfim, então você já tem um outro lado, né? Um outro viés do cartão de crédito. Mas para isso precisa ter o quê? Mudança de mentalidade e educação financeira. Né? Porque se você tem mudança de mentalidade, você estuda educação financeira, as suas decisões elas passam a ser mais assertivas. Meu Deus. Então você não consome, né, por impulso, você tem o pé no chão, né, você consegue economizar, você consegue investir. Tá entendendo? Então o cartão de crédito ele passa a ser um aliado seu, que vai gerar renda e botar dinheiro no seu bolso. Olha só, você está aí nos assistindo aí, ouvindo, sei que você está aí já até em crise. Mas aqui a ideia aqui não é estabelecer crises, é criar condições para criar, avançar. Caso você queira, né, um episódio só sobre como usar o cartão de crédito, sobre investimento, põe aí, ó, hashtag cartão de crédito, mais um programa, peça aí que eu vou aqui agendar com o meu amigo pastor Sérgio Assunção para tratar, pastor, esses assuntos importantes. Mas veja aqui, pastorzão, de tudo que você colocou até agora aí, destacou um ponto importante. É a mudança de mentalidade. Exatamente. Né? Essa mudança, ela inicia a partir da diagnose. Olhar para dentro, perceber lacunas e, pós perceber, estabelecer metas, ações, atitudes concretas visando essa mudança. Isso tudo passa pela capacidade que nós temos de pensar. O ser humano, né, pastor, é o único ser capaz de pensar e, portanto, decidir. E Deus nos deu condições de fazer isso. Quando criou lá o homem lá, né? Diz lá o texto que Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida, mas além do fôlego, também soprou nisso a imagem e semelhança, tá lá. E governe sobre peixes, aves, né, répteis. Exatamente. Governar demanda a ideia de administração. Exatamente. Né? Então, a educação financeira, ela passa por uma questão ligada à administração. É lavrar e guardar o jardim. Exatamente. Porque isso precisa de leite, né? Não é isso? E é até interessante essa questão que o senhor falou da administração, porque nós temos aqui, por exemplo, a Bíblia ela está repleta, né, de princípios bíblicos, né, que vão nortear a vida do ser humano. E muitos, até de nós, né, cristãos, ignoramos isso. Né? Por exemplo, das 613 leis aí, né, mosaica, tem mais ou menos 100, né, que vai falar sobre finanças. Olha só, Das parábolas de Jesus, pelo menos 20 vai falar de finanças. Jesus tinha um tesoureiro, né? Então, assim, se tinha um tesoureiro, tinha alguém para organizar. Exatamente. Então, a Bíblia ela está cheia de princípios, né, aqui estabelecidos, que se nós cumprirmos só esses princípios, a gente já estaria com a vida muito, né, além aí, né, 100% já com a nossa vida financeira equilibrada. Aí, por exemplo, o senhor falou de gestão, né, de finanças, aí tem aqui um versículo, né, que é até interessante, no Evangelho de Lucas 14, versículo 28. Eu vou até ler aqui, que ele fala justamente sobre um planejamento financeiro. Que diz assim, Evangelho de Lucas 14, versículo 28. Aqui ele está falando sobre o planejamento aqui. Você planejar uma compra, planejar uma decisão que você vai tomar,
né, para você não estourar o seu orçamento. Então fala de orçamento aqui também, né? Lucas 14, 28. Eu vou lendo aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que diz assim, ó. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, Meu Deus, e verificar se tem os meios para a concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele. Ou seja, está falando aqui sobre orçamento, né? Jesus, então, antes de você entrar, né, numa despesa, antes de fazer uma compra, separar para fazer cálculo. Então, na Bíblia, pastor, ela está repleta de ensinamentos que, claro, muitas das vezes a gente demora a descobrir isso. Por exemplo, a Bíblia vai dizer para a gente não ser fiador de ninguém, né? E quantas pessoas hoje estão atoladas em dívidas, né, com o nome até sujo, porque foi fiador de alguém em algum momento. Então, muitas das vezes, é melhor você ajudar essa pessoa, né, dentro daquilo que você tem, né, você pode. sem até você, né, ser fiador, botar o seu nome. Então a Bíblia também tem versículo que fala disso. A Bíblia, né, tem inúmeras passagens de versículo também que vai dizer sobre a questão da reserva de emergência, né? Também, que isso é importante. E aí vem, né, aqui um assunto aqui, né, uma história muito linda que fala até sobre José, quando ele, né, Faraó tem aquele sonho, né, e ninguém conseguia interpretar aquele sonho, e vai chamar justamente José. E José, né, inspirado por Deus, ele vai, né, discernir, né, vai interpretar aquele sonho, né, da questão das 7 vacas gordas, né, as 7 espigas magras, enfim, as 7 vacas gordas, engolir as 7 vacas magras, falando ali sobre o ciclo, né, de 7 vacas gordas, né, indicando 7 ciclos de abundância, né, de escassez, e 7 de escassez, 7 de abundância, e 7 vacas magras indicando escassez. Então, qual é a orientação, né, que Deus ele transmite para José passar para Faraó? Ó, separa 1/5 de tudo, que vai chegar fome, vai chegar escassez aí. Então, separa 1/5 de tudo, né, que é 20% mais ou menos. De tudo que entrar de prata, de ouro, de gado, de cereal, separa durante esses 7 períodos de abundância, porque vai chegar 7 períodos de fome. Meu Deus. Então, separa 20% de tudo, 1/5 de tudo, que quando chegar o período de escassez, só, né, ali, Faraó e o Egito ali vai ter comida, vai ter sobra não só para se sustentar, mas para também manter os outros povos. Ou seja, só eles teriam para vender e para atender. Então, a questão aqui, aplicada para nós, é que tal você pegar, né, e não começar a separar 20% de tudo que você ganha? Porque hoje o brasileiro, ele consome os 100 e ainda consome a mais dos 100. Reservar então, nada. Assim, a gente não cumpre nada, né? Na verdade, porque você não separa os 20% e você ainda consome os 100, 130, 150, até o ponto de ficar endividado. Meu Deus. Então a Bíblia aqui, né, ela já nos ensina algo tremendo. Se você pegar só esse princípio aqui de separar 1/5 de tudo, meu amigo, a gente já vai ter uma vida muito melhor. Aqui o pastor Sérgio está aqui comentando aqui nos bastidores, a maioria aqui sorrindo e tal, porque é uma verdade, né, pastor? Você gasta além do que ganha. E você percebe uma questão interessante, pastor. Dá até vontade de pregar aqui, na verdade, né? Aqui, a exposição forte, né? Vontade. Essa coisa de José é impactante. Na vida, ou a vida é feita de ondas. Tem essa onda contrária, reversa, da tribulação, da angústia, da escassez, da fome, das vacas magras. Todos nós passamos por isso. Mas também tem as ondas positivas. Sim. Né? Das vacas gordas. É o tempo da bênção, é o tempo da chuva, é o tempo da abundância, é o tempo da prosperidade. Exato. E como lidar com isso? Com essas questões? Demanda aí princípios. Tem gente, pastor, que pensa que eu entrego o dízimo, eu sou um ofertante liberal. Pensa que somente isso dá conta. Um princípio não ignora, não anula outros princípios, né? Exatamente. Até na questão de abundância, quando você está num período de abundância, o pastor Gilson, né, que você está bem, né, tá lá, né, o servo está na prova, está gemendo, está na escassez, aí ele passa, né, Deus trabalha na vida dele, recebe uma bênção, agora ele está na abundância, né, ele está na abundância. E aí você tem que tomar cuidado, porque a maioria das quedas, na verdade, na Bíblia, né, ele estava num período de abundância, né? Você vai olhar aí, né, estava no paraíso, Davi estava no palácio. Então,
Quando você está vivendo esse momento, você tem que tomar cuidado. Que é onde você toma decisões erradas também. Por quê? Você sofreu tanto que aí agora chega na abundância, você quer consumir tudo, da noite pro dia. E aí vem a questão aqui de Provérbios 21 e 5, ó. Aí você precisa planejar para você começar a consumir. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Ou seja, se você começa a tomar decisões equivocadas, a comprar tudo que você vê pela frente porque você está com dinheiro, aí você volta para o estágio de pobreza. E aí a gente vai entrar naquela questão que por que isso já foi, né, cientificamente já foi comprovado que 80% e 90% dos ganhadores de Mega Sena ele volta, né, ao estágio de pobreza. Por quê? Porque ele não é uma pessoa rica. Porque rico é um estágio de mentalidade, como eu falei aqui agora. Né? Você precisa ser para ter. Então é um estágio de mentalidade. Meu Deus. Porque uma pessoa que não tem uma mentalidade, que ela não entendeu esses princípios que a gente falou da prosperidade, ela não é uma pessoa rica. Por exemplo, ganhou na Mega Sena, ela só é uma pessoa que tem dinheiro na conta. Mas ela continua com a mentalidade de pobreza. Jesus. E se você tendo dinheiro, mas continua tomando decisões com a mentalidade de pobreza, você vai consumindo tudo aquilo que você ganhou até você voltar a ser pobre novamente. Olha só. Então isso é interessante. Aí abriu mais um leque aí. Você está comentando aí, vamos abrir essa importância, né? Quer dizer, veja que até os traumas que nós passamos na vida interferem também na maneira como nós gerimos os recursos, né? Exatamente. Passei fome na minha infância. Aí depois que tem um recurso, vai ao mercado e compra aos montes. Na verdade, é uma forma assim, né, de superação. Então, repito, tudo passa pela essa diagnose. E para diagnosticar tem a ver com a capacidade de pensar, meditação, oportunidade de mentalidade, olhar, perceber e decidir com segurança. Né? Aqui, veja que não tem como. Se você quer mudar de vida, não importa a área, tem que pensar na sua forma de pensar, né? Na sua mentalidade. É aqui que começa o processo da mudança aqui dentro, né? E só aqui, ó, educação financeira. E Jesus deu aqui um banho nessa questão toda aqui. Exatamente. O pastor aqui, Sérgio, com maestria, trouxe aqui algumas questões ligadas à questão bíblica sobre isso, né? A Bíblia, ela é fabulosa, fantástica. Remédio para tudo, né? Tem geografia, tem história, tem filosofia, tem teologia, tem finanças, administração. Fantástico. De fato, ela é um livro para tornar a pessoa sábia. E sabedoria aqui, na minha leitura, é a capacidade extraordinária de saber utilizar o conhecimento para alcançar, resolver problemas, né, pastor Saul? Exatamente. Educação financeira, eu tenho que avançar, porque daqui a pouco vai chorar aqui a hora aqui, né, só num ponto aqui. Reverendo, eu fiquei sabendo aí de uma história, né, que o senhor, num dado momento da sua vida, veja, né, passou por pobreza na sua infância, aí teve logo de cedo trabalhar, vender picolé, dar seu jeito, pensar em recursos. Aí foi para o exército, paraquedista, voar alto, correr risco e tal, né? Exato. E sempre enfrentando problema. Aí eu fiquei sabendo, com o senhor conversando, que o senhor chegou um momento que ficou devendo quase R$1 milhão, né? Quase R$1 milhão. Quer dizer, uma fortuna, para mim, uma fortuna, né? O que aconteceu, pastor Sérgio, para o senhor chegar à situação de dever quase R$1 milhão? E depois, é claro, saber como o senhor fez para sair disso, que é mais interessante, né? Sim, sim. Não é saber que está devendo, como sair. Mas, enfim, o que aconteceu aí na dinâmica da sua vida que levou a situação tão complicada de dever quase R$1 milhão, pastor? Então, pastor, a gente vai dar uma esticada aqui. Logo após eu ter saído do exército, né? Eu comecei a empreender antes disso, como eu falei com o senhor, né? Ali com 10, 12 anos, vendendo picolé, vendendo água. Trabalhei como menino patrulheiro até chegar o momento ali de servir, né? O exército ali. Entrei, fiquei 6 anos lá, né? Graças a Deus tive uma vida ali, consegui mudar a vida da minha família lá, fiz a obra da minha mãe, trouxe um pouco de dignidade, né, para minha mãe que morava lá no morro. E a partir de quando eu dei baixa, né, eu peguei a indenização, né, que eu peguei do exército, e eu segui meu caminho empreendendo. Então eu abri um restaurante que tinha especialidade em entregar refeições industriais, né, para presídio, para farmácias. Então, o que acontece? E eu fechei uma parceria, né, com um sócio, enfim, e esse problema, ele começou a partir desse momento
que eu entrei nessa sociedade. Né? Até porque na época a gente não tinha tanta maturidade ainda, né? Até em questão da palavra, um ensinamento adequado. Então, e por você ter vindo de família também muito humilde, você não tinha tanto ensinamento. E por eu ter saído, né, ter perdido o meu pai muito novo e saído também para a rua muito novo, a gente acaba também conhecendo pessoas erradas, pessoas que acabam te direcionando, né, te influenciando para o mau caminho, e você acaba tomando decisões erradas também, e também, né, carregando algum hábito ali complicado dessas pessoas. Então eu fechei uma parceria, né, uma sociedade com uma pessoa que futuramente eu fui saber que ela não tinha uma boa índole, não era uma pessoa honesta, e através dessas decisões dela, né, culminou nessa dívida que o senhor acabou de citar agora. Então, o que aconteceu? Eu tinha um restaurante e eu sempre fui um cara muito operacional. Eu não fui muito um cara de gestão. Eu faço gestão, sei, graças a Deus, hoje administrar bem, mas eu era o cara do operacional. Eu buscava cliente, vendia, eu abria a porta, desbravava. Exatamente. Então, eu fechei essa parceria com ele, com essa sociedade, e ele ficou cuidando da gestão. E a partir até desse momento que me levou a estudar mais ainda a questão de gestão financeira. Porque eu estava muito focado no operacional, a gente entregava ali aproximadamente no dia 1.000 refeições, a empresa estava muito bem, eu já havia conquistado algumas coisas, já tinha um apartamento quitado, já tinha 2 carros quitados, né, eu já tinha me mudado no morro, enfim, a gente já tinha dado um giro ali, né, forte. Nessa época, você já era cristão? Já era cristão? Tá na igreja? Tá? Já frequentava ali a igreja, mas sem muito compromisso. Uhum. Eu tocava ali na igreja, que eu aprendi a tocar, né, violão, guitarra. Então... Era músico, Exatamente, era músico ali. Desculpa aí, músico. Então eu tocava na igreja, mas não tinha aquela maturidade, né? Aquela maturidade, lia a palavra uma vez ou outra, não tinha muito aquela, né, maturidade como cristão. Então, mas já caminhava. Então, através dessa sociedade, né, eu comecei a descobrir, através dali de faturas que chegava, quando parava para fechar o balanço ali, né, o DRE, que é o demonstrativo de resultado, né, do exercício da empresa. E aí as pessoas aqui que têm empresa sabem essa sigla que eu estou falando. E aí não estava batendo, né, não estava batendo ali receita com despesa, e eu percebi em algum momento ali que estava havendo algum tipo de desvio. Então, quando eu fui parar e chamar essa pessoa para poder discutir esse assunto, né, falei com ele que precisava fazer uma reunião, essa pessoa, no dia seguinte, ela não voltou na empresa. Então, assim, eu já sabia que tinha alguma coisa muito grave acontecendo. E essa pessoa recebia ali, o pastor Gilson, já um valor bem expressivo, porque a gente estava faturando bem, a gente entregava 1.000 refeições por dia. Rapaz. A gente atendia um presídio, atendia a rede de farmácia Pacheco, não sei se podia até falar o nome que acabei de falar. Pacheco. A gente atendia a rede Pacheco, atendia algumas farmácias, atendia a funerária Rio Pax nessa época também. A gente tinha alguns contratos bons. Então, eu fui perceber que essa pessoa estava desviando recursos e quando eu fui ver, o buraco estava muito fundo e estava quase irreversível. Na verdade, estava irreversível. E aí, quando eu fui parar para analisar, aí tinha muita dívida em banco, dívida com pessoas. E aí eu fui ver que já estava chegando nesse valor, até ultrapassou esse valor, na verdade, de 1 milhão. Meu Deus. De dívidas. E aí, né, consequentemente, por mais que você tenha habilidade, por mais que você gere renda, eu não podia sair dali, entregar o empreendimento e trabalhar de carteira assinada, porque nenhum emprego ia me dar uma renda ali ao ponto de eu conseguir quitar essas dívidas. Então, o empreendedorismo, ele te dá essa condição, né? Você empreendendo com um bom produto, com um bom negócio, ele pode te gerar rendas altas e num curto prazo. Então, como eu já tinha essa veia de empreendedor, o que eu fiz? Dentro de uma crise, eu tirei uma oportunidade. Por quê? Porque quando eu percebi que eu não iria conseguir reverter essa situação, eu tive que conversar com os funcionários, e aí eu pagava em dia todos os funcionários ali e falei, vou ter que demitir. Tem que demitir vocês, vou pagar, preciso parcelar ali minha rescisão, mas não tem como, chegou num ponto que não tem como a gente sustentar. E aí eu segurei só uma Kombi que tinha na empresa na época que eu entregava as refeições, eu segurei essa Kombi, né, vendi o que tinha da empresa, vendi apartamento, até apartamento eu me lembro que
que eu tive que vender o apartamento para poder pagar parte dessa dívida. Né? E minha esposa, ela foi comigo no cartório assinar chorando, na verdade. Meu Deus, que luta. Ela foi lá assinar comigo chorando, né? A venda do apartamento que a gente já havia quitado na Caixa. Ela foi lá, vendeu o apartamento, ela assinou o documento lá chorando no cartório, mas a gente vendeu para poder pagar parte da dívida e eu continuei trabalhando. E, pastor Gilson, quando aconteceu isso, foi num momento difícil. Por quê? Porque minha esposa estava grávida da minha filha Milena. Ela também descobriu um problema no coração nessa época, né? Então, assim, ela precisou fazer uma cirurgia. A minha filha nasceu prematura e essa pessoa, rapaz, ela teve coragem de fazer uma covardia dessa, né? Nesse momento comigo. E aí, né, você entra numa escalada dessa, obviamente que você, né, não consegue cumprir todos os compromissos em dia. E aí pessoas te tacam pedra, aí chama você de safado, chama você de 7-1, porque não entende a situação, né? Não sabiam o que tinha acontecido. E aí algumas pessoas também que estão próximas de você sofrem também, porque, né, a família não conseguia ajudar devido ao rombo, o tamanho que era muito grande. E aí, meu amigo, foi colocar Deus na frente, ir pra rua, empreender, encarar. Eu lembro que eu fiquei mais ou menos uns 9 anos aí para conseguir sair desse salseiro. E eu peguei essa Kombi, né? Eu trabalhei muito tempo na lotada fazendo dinheiro com ela. Eu coloquei essa Kombi nos Correios na época, trabalhava nos Correios de 8 até as 5, entregando livros nas escolas, agreguei ela no Correios. E quando eu terminava 5 horas no Correios, eu ia rodar na lotada e trabalhava de 7, 8 da noite, aí ia até 3 da manhã, 4 horas da manhã. Eu fiquei anos e anos dormindo mais ou menos 3 horinhas por dia só. Jesus, né? Para poder fazer renda, para conseguir pagar todos esses compromissos. Eu tô aqui te ouvindo aqui, assim, e percebendo muitas coisas importantes, pastorzão. Primeiro, assim, o senhor era aquela pessoa de colocar a mão na massa, de fazer esse impulso, né, da vida do empreendedor. Ele é corajoso, é desbravador, ele vai em frente e tal, mas um dos que te levou à situação foi a falta de conhecimento administrativo ou de pensar nisso. Porque uma coisa é ser empreendedor, outra coisa é conhecer as leis do empreendedorismo. Exatamente. Né? É um pouco diferente. Se só olhar para um lado, de colocar a mão, avançar, e não estudar, não se preparar, não buscar informações, acaba de uma forma, assim, isso é uma coisa. Outra coisa, essa aliança com pessoas assim, fora do perfil adequado, né? Ou pessoas que não são de Deus, acaba assim... Isso, e aí entra essa questão espiritual, espiritual, entendeu? Né, nesse processo. Porque a vida espiritual, você tem ali um pastor para te orientar, e aí você vai tomar uma decisão importante, você pode chamar um pastor, o seu pastor, conversar, né? Não é qualquer decisão, né, que você vai tomar, mas é uma decisão, né, com mais peso. Então você chama o seu pastor, compartilha com ele, e ele vai te dar uma orientação, porque eu fechei uma sociedade com uma pessoa que, poxa, uma pessoa que ao longo, tudo bem que ao longo, né, da jornada ele foi demonstrando ser essa pessoa. Mas quando você tem orientação, então você já minimiza o problema. Você já corta ali 50%. Porque se você fecha uma sociedade com uma pessoa que é honesta, que é uma pessoa, né, que vai para cima, você já está com 50% do seu caminho andado, né, problema resolvido e do caminho andado. E a questão da gestão financeira e da educação financeira, ela se aplica a todas as classes. Porque quando o senhor vai lá no Serasa, né, segundo a pesquisa que eu falei aqui de 70 milhões de pessoas endividadas, ela atinge todas as classes, classe média, classe baixa, atinge pessoas com 3 faculdades, com doutorado, com mestrado, e estão endividadas. Porque o fato de você ser um bom médico, ser um bom engenheiro, um bom advogado, não significa que você sabe trabalhar com os recursos que essa profissão te dá. Então você é um bom médico, um bom advogado, né, um bom contador, você gera renda, só que você não sabe fazer a gestão dessa renda, a gestão desse recurso. E aí você precisa buscar orientação, uma consultoria financeira, um gestor financeiro, para que ele possa te dar uma direção. E muitas das vezes, né, esse profissional está tão ocupado, né, na parte técnica de gerar renda, que ele não consegue, né, tomar decisões assertivas de economizar, né, criar uma reserva de emergência e investir esse dinheiro com inteligência para gerar mais recurso para ele, para algum momento da vida dele, ele possa desacelerar um pouquinho, trabalhar menos, ter um pouco mais de qualidade de vida. Entende, pastor? Entendi.
Olha que podcast, que episódio, assim, eu tô aqui impactado, né? Tô aqui impressionado. E é claro também, o que foi dito aqui, eu vou aplicar na minha vida, né? Porque eu sou daquela pessoa que ouço e ao mesmo tempo vou aqui, né, assim, elucubrando, pensando, olhar para mim, analisar, e é isso. Aqui a ideia é ouvir palavras, ouvir instruções e agir. É podcast em ação. O que eu farei após essa conversa? Onde vou atuar? Que atitudes tomarei a partir daqui? Eu vi que, pastor, essa história, o senhor entrou numa situação de dívida exorbitante, mas não teve vergonha, né? Ou melhor, não fugiu do problema, enfrentou de frente, abriu mão do apartamento, o que tinha para mitigar o problema, teve a coragem de entregar, foi doloroso, esposa chorando, impacto, comentários de fora questionando a sua idoneidade, né? Porque uma coisa é 171, aquela pessoa que deve e fica sorrindo porque deve e tal. Outra coisa são as circunstâncias da vida que nos levam a uma situação complicada, seja por ignorância, ou seja por traição, ou enfim, né? Assim, agora o homem de bem, o homem honesto, tem um problema e vai ao encontro dele para resolver. O senhor não pagou o preço, 9 anos, né? Como saiu da dívida? Já deu aqui até a resposta. O senhor vendeu o que tinha, recalculou a dívida, conversou com os credores, né? Isso aí, é muito importante isso, né? Tem pessoas que estão hoje endividadas. E uma coisa, né, que eu fiz muito isso, é você não fugir. Entendeu, pastor? Não fugir, encarar, ter clareza, né? Isso se aplica até para pessoas que querem sair das dívidas hoje. Admita que você tenha a dívida, converse com as pessoas que você deve, né? E aí você também pode colocar por uma ordem de prioridade, né? Para você vir quitando essas dívidas. Quita com pessoas primeiro, porque pessoas às vezes acabam comentando, às vezes é menos compreensível. Depois começa com essa dívida que tem juros maiores, que você está pagando juros absurdos. Coloca ali, né, uma ordem ali, vem classificando, quite com as pessoas, quite com os bancos, começa pelas dívidas que tem um juros maior, vem quitando, tenha clareza, anote isso para você ter clareza e saber que você tem essa dívida e vem pela uma ordem ali, quitando uma a uma, e vai chegar um momento que você vai estar sem dívida e vai começar a sobrar dinheiro para você construir sua reserva de emergência e para você começar a investir para o futuro também, né? Quer dizer, isso é importante, chamar o credor e senta aqui, vamos criar aqui um perfil que se encaixe no meu orçamento. Isso, exatamente. Porque quem está, o devedor, o credor, ele quer receber, né? Quer receber. Aí também, se ele não colocar uma condição que você possa pagar, também para ele é ruim. Exatamente. Então, aí entra a negociação, né? Exatamente. Sentar e negociar, né? Assim, e tentar. Agora, além disso, o senhor buscou também meio de aumentar a sua fonte. Exatamente, você... Não é só negociar, né? Agora, onde eu vou criar meio para poder pagar esse negócio? Exatamente. Quando a sua dívida ela extrapolou muito, né? Está muito alta, de forma que você não consegue pagar com a sua renda, e aí você tem que criar uma fonte de renda nova. Que aí também é até bom que você elimina a sua dívida mais rápido. E aí, né, se a gente for falar de fontes de renda aqui, a gente tem inúmeras coisas que as pessoas hoje podem fazer, né? Desde você fazer um bolo, né, pegar água e vender na rua, trabalhar com marketing digital. Hoje também, né, a internet está repleta de profissões. Vender aí algo pelo Hotmart, pela Eduz, enfim, tem diversas... O senhor trabalha, claro que também assim, com consultoria financeira, né, pastor? Isso. E para assim, falar com o senhor, contato, redes sociais, como faz para contratar o pastor Sérgio para ser aqui um orientador, um gestor, um educador financeiro para a pessoa, para a empresa? Como é que faz isso? Sim, eu tenho meu Instagram, né, que é o @sergioassunção.sa. Na verdade, pastor, eu estou iniciando nas redes sociais agora, porque eu tenho muita bagagem, experiência, né, empírica no offline. Então, né, eu estou iniciando agora nas redes sociais, né, a gente está começando esse trabalho. Então a pessoa pode me procurar por lá, que a gente vai estar colocando ali, né, muitos conteúdos ali para poder ajudar, né, dar uma direção a essas pessoas que precisam, né, sair desse caos, né, que está vivendo financeiramente falando, e compartilhar as experiências. Né? Não precisa você ser rico para falar de finanças. Né? O senhor pode ter tido uma experiência com algo que o senhor fez, deu certo para quitar uma dívida que o senhor tinha, e o senhor quer compartilhar isso com alguém. Então, né, tem pessoas que falam assim, quem que vai falar de finanças aí? O cara é rico? O cara tá com uma Ferrari na garagem? Não se trata, como a gente falou aqui do início, né? A prosperidade não se trata de dinheiro em si,
né? É aquelas questões que a gente colocou aqui, de todas as áreas do equilíbrio. Então, né, tem uma pessoa mais experiente que pode compartilhar algo que vai mudar a vida financeira de uma pessoa. Né? Você pode pegar ali conselhos com o seu José, que tem uma tendinha dentro lá de uma comunidade, mas ele tem uma vida melhor do que quem mora na Barra, cara. Né? E vice-versa. E pode ter uma pessoa também que mora aqui que tem uma vida melhor do que uma pessoa que mora lá. Porque não é a região geográfica que vai ditar e que determina, né, quem é rico ou quem é próspero, entendeu? Assim, o senhor colocou uma questão aí sobre... eu sou funcionário público. Sim. Então, normalmente, né, é aquela pessoa que é, de alguma forma, acomodada, assim, não tem essa veia empreendedora, não criou uma cultura de correr riscos, de avançar. Aquela pessoa que minimamente se organiza, sabe que tem aquela renda mensal que vai cair na conta, é o tal pingamento, vai pingar lá certinho, tal. Se organiza, tudo é parcelado, planejado e tal. Agora, não consegue dar voos altos, não consegue avançar. Sim. É diferente de alguém que é empreendedor, né? O empreendedor, o céu é o limite, né? Como diz, né? Sim, sim. Ele começa hoje vendendo uma trufa, daqui a pouco tem lá uma lojinha, tal, e fábrica, e vai embora e tudo mais. É uma pergunta assim, pastor. O que é empreender? E outra, já emendo aqui. Qualquer pessoa pode empreender? Isso tem a ver com cultura, tem a ver com estilo, com chamada? Como é que é isso? Como é que é empreender? Então, a questão do empreendedorismo. Vamos lá, pastor. Geralmente, a gente nasce, cresce, né, desenvolve, envelhece e morre ouvindo o quê? Meu filho, arrume um serviço de carteira assinada. Ou então passa num concurso público para você ter uma estabilidade. Então, a maioria de nós, nós crescemos com isso na cabeça, querendo um serviço de carteira assinada, fazer uma faculdade, passar em um concurso público para ter uma estabilidade. Mas a grande realidade que, entre aspas, essa tal estabilidade ela não existe. A verdade é essa. Porque pode mudar governo, pode ter várias mudanças. Por exemplo, até a questão do INSS hoje, né, quem tem de 50 anos para baixo dificilmente vai conseguir se aposentar. Porque, né, pegando um ganchozinho aqui, e aí botando a importância da pessoa estar empreendendo também. Quer fazer a faculdade, quer estudar, beleza, realização profissional, mas desenvolva uma profissão ou arrume algo para você empreender. Então, o INSS hoje, né, ele foi criado com o objetivo do quê? Né, as pessoas ali, você vai trabalhando, né, e quem está trabalhando vai pagando, né, os mais idosos que estão se aposentando. Quando foi criado, isso estava funcionando bem. Só que hoje, o que a gente vê, pastor Gilson? Cada vez que vai passando o tempo, né? O rombo, né? Não, e também assim, os jovens, hoje os casais não querem ter muitos filhos. Como eu citei pro seu aqui, né? Meus pais tiveram 9, né? Um falecido, o outro foi 2 falecidos e 7. Ou seja, 9 irmãos que a gente teve naquela época, 46 anos atrás. Mas hoje, a maioria dos casais quer ter 1, 2. O senhor então tem tendo... tem uma filha, o senhor tem eu tenho uma filha. Eu tenho uma só também. Eu tenho uma. Exato. Então, se o senhor for fazer... E tive 7 irmãos, tá? Igual o senhor também mesmo. Exatamente. Então, quando o senhor puxa, há 40 anos atrás, 45 anos atrás, a maioria dos casais ali, né, tinham muitos filhos. Então, hoje, o que a gente tem? Cada vez os casais tendo menos filhos. Se tem menos jovens, menos filhos, vai ter menos emprego de carteira assinada, né? Menos pessoas trabalhando para colaborar, né, com o INSS. E um aumento do aumento de vida, né? Da expectativa de vida. Isso, a gente tem mais idosos. Envelhece a população e fica lá um rombo da Previdência que não fecha. Exatamente, então não fecha. Então tá aí a importância de você também fazer uma previdência privada por fora. Olha só. Né? Então não contar, quer pagar o INSS, tudo bem. Pague, né? Pague o mínimo lá, mas crie uma previdência privada por fora. E aí está a importância de você não só ter o seu serviço de carteira assinada ou você passar num concurso público, mas você também, né, empreender em alguma área ali e desenvolver uma profissão para que você possa ter uma renda, né, por fora. E não fique dependendo dessa jornada, né, que você vai precisar ter de estudos para depois você começar a ter renda. Então, aí pegando aqui o assunto que o senhor falou do empreendedorismo, qualquer um pode empreender. Pastor, a verdade é essa. Claro que alguns já está na veia, como eu falei com o senhor, porque eu
né, os familiares já empreendiam e aí já vem ali. Eu mesmo hoje, eu incentivo a minha filha hoje a empreender. Hoje ela já recebe alguma coisa lá do TikTok. Ela grava os vídeos dela lá, de maquiagem, né, e já recebe alguma coisa lá. Mas ela quer ser também professora, quer ser da área de educação. Porque na minha família, né, eu tenho também, né, minhas cunhadas lá, né, tem a matrícula lá no estado, lá tem mais ou menos 2, tem a Suzana, né, que tem lá 2 matrículas, aí tem a Sueli, né, aí tem uma cunhada também que é enfermeira. Enfim, mas ela quis seguir esse segmento, né, de educação e ser professora. E dificilmente alguém que envereda pela essa via aí, né, de empreender consegue se limitar a um salário fixo do mês, né? Acaba sendo querendo... Consegue, pô, é possível avançar e ir mais além, né? Não se vê mais encaixando numa questão mais... Porque ela acaba, na verdade, eu acho que acomoda um pouco, né? Por aquela segurança da renda que ela tem. E aí ela acaba acomodando um pouquinho e o empreendedorismo você vai correr risco. Né? Você pode ser o cara dizimista fiel, ofertante liberal, tá na igreja de domingo a domingo, mas isso não vai te isentar de você encarar os desafios que o empreendedorismo vai te der ao longo da jornada, né? Que ele vai te proporcionar ao longo da jornada. Vai ter desafio, vai ter que correr risco. Então eu acho que também tem pessoas que elas têm, o medo dela é tão grande que ela prefere não correr esse risco. É o paraquedista, né? É o paraquedista, não é isso? Exatamente. Então, né, para empreender, você precisa saber, né, que vai encarar desafios, que vai ter que correr risco, que vai quebrar algumas vezes. Você não vai ver ninguém hoje que está no topo, né? Os caras que são mais ricos do mundo aí, eles quebraram várias vezes, tiveram nome sujo no SPC Serasa, nome em protesto, foram despejados de sala. E aí, você está disposto para isso? É pessoa que vai ter que né, colocar no papel e ver. Se você não quer passar por isso, claro que hoje você precisa... Né, você tem vários, né, temas, assuntos que você pode estudar, como a gente está falando aqui, empreendedorismo, gestão e finanças, para você minimizar esses desafios que você vai encontrar, né, e cometer menos erros. Só que não tem como você 100% eliminar. Ficar isento disso, né? Alguma coisa você vai passar. Reverendo, Entende? assim, né? O senhor contou a sua história, de dificuldade familiar e tudo mais, experiências que deram errado, mas de alguma forma colaboraram com a sua formação que o senhor é hoje. Cada desafio, um tijolo colocado na sua construção. E hoje o senhor tem uma outra realidade, né? Exato. Uma outra história, um outro contexto. Inclusive o senhor tem até aqui, né, no próximo aqui slide aqui, né, tem aqui algumas das suas empresas, né? Que são várias, tal, né? O senhor hoje tem uma vida estável, uma vida organizada, já seleciona uma das pessoas com as quais o senhor se envolve e tudo mais e tal, né? Hoje, por exemplo, essa aqui, ó, um segundo tour. Que empresa é essa? É assim, o que ela oferece? Qual a vantagem nesse sentido aqui, pastorzão? Hoje essa empresa é uma empresa de turismo, né, que eu tenho. Eu comecei com essa empresa em 2016. Inclusive, a gente atendeu, né, Copa do Mundo, Olimpíadas, atendi o Comitê da China com ela. Né, a gente trabalha no segmento ali de transporte turístico, levando pessoas, né, para conhecer, né, os pontos turísticos, né, do Rio de Janeiro, pessoas para fazerem treinamento em outros estados também. Lembrando, né, que a gente teve a pandemia aí, né, a gente, né, suportou, tivemos que implementar, né, alguns valores ali, mudar, né, alguma estratégia para passar nesse período, né, de pandemia. Porque quando a pandemia veio, né, o turismo ele morreu no mundo inteiro. Rapaz, parou no mundo inteiro. Então, quem era só de turismo, várias empresas, né, quebraram, fecharam. E a gente teve justamente a ideia da empresa anterior, né, se ele puder botar para a gente, Destino. Essa empresa aqui, ela surge dentro do cenário de crise da pandemia, né? Porque a gente... Então o senhor gosta de crise, né? O senhor gosta de crise. Surge uma crise, o senhor cria uma ideia e avança. Inclusive, né, até um conselho, uma dica que a gente dá, pessoas que estão passando por um momento difícil por crise, nunca foque no problema. Você tem que focar qual é a solução, né, que eu tenho para resolver esse problema. Porque se você foca só no problema, na crise, e aí o medo toma conta, o pavor toma conta, você não tem uma visão aberta para enxergar a oportunidade para resolver aquele problema. Entende? Então, dentro de um cenário de crise de escassez, onde o turismo parou, a gente perdeu renda em tudo quanto é lugar, surgiu o cenário da locadora Destino. O que ela faz? Que a gente trabalha, né, alugando veículos, né, para pessoas que queiram alugar o veículo ali para um final de semana, 3 dias, 4 dias, ou queira até alugar um veículo para trabalhar com aplicativo.
então a gente fornece, né, esse veículo para a pessoa, né, trabalhar. Então, dentro de um cenário onde o turismo parou, né, a locação de veículo aumentou, né, porque hoje muitas pessoas, devido a altas taxas, né, dos veículos para comprar, muitas pessoas não estão querendo comprar, né? Então esse veículo, as locadoras cresceram muito. Que hoje, né? Preferem. Que também até cabe também mais um podcast nesse sentido, né? Se vale a pena comprar um imóvel ou alugar, ou em sentido, né? Uma discussão né? que tem. E o veículo, você alugando, você paga só o valor fixo, né, da locação, então você não paga IPVA, seguro, manutenção, depreciação do veículo, né? Porque perde o valor, ele vai perdendo valor, então é uma opção, né? Quem não quer ter esse custo todo, você pode pagar um valor mensal e trabalhar com um veículo alugado. Então, e também devido ao alto grau, né, de assalto, de violência que a gente está vivendo, né? Então imagine, você compra um carro, né, hoje... Então hoje, se você deseja, né, alugar um veículo de modo facilitado, né, assim, sem burocracia apertada, é só ligar para 21 97073 7515 e falar com a Destino Locador de Veículos. É isso aí? É direto no Instagram, falar com a Destino. Qual o Instagram? Você sabe? Pessoa que pode estar com o nome sujo, né? SPC, Serasa, que está passando por um momento difícil agora. A gente não analisa esse tipo de... Isso é um diferencial nosso, né? Importante, Porque a gente não consulta a SPC Serasa e a gente também não cobra o calção, né? Que a maioria das locadoras... A gente isentou, facilita, na verdade, a locação nesse sentido. Isso, exatamente. Então, para cada perfil tem um carro lá próprio esperando lá, né? Então, pare de andar a pé, ande de carro com a Destino Locadora, viu? Aqui a outra empresa aqui, do Tour, né? Essa aqui, pastor, basicamente atua aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Isso, no Rio de Janeiro. A gente faz também algum tipo de transporte para fora também do Rio, em outros estados, né? Tá. Mas ela atua diretamente aí ligado para o turismo. A gente atende algumas companhias aéreas também, né? Levando... alguns passageiros, por exemplo, cancelou um voo lá, igual semana passada cancelou um voo lá, né, no Galeão, e essas pessoas, devido ao tempo, à meteorologia, e a gente tem alguns contratos ali com companhias que levam esses passageiros para um outro aeroporto, e a gente levou lá para Guarulhos, fomos para Ribeirão Preto também. Então a gente faz, diretamente focada no transporte turístico. Se hoje, né, eu tenho aqui um grupo, né, 10 pessoas, quero conhecer o roteiro aqui no Rio de Janeiro, lá no centro, né? Lá Praça 15, conhecer a dinâmica. Aí eu entro em contato com um segundo tour. Direto isso. Vocês lá tem já também lá um roteiro já assim pronto, definido? Já tem contato com lugares específicos e tal? Já tem um contrato lá, né? O roteiro também pré-estabelecido, e a gente conta também com alguns guias ali, né? Cadastrado. A empresa é cadastrada diretamente no Embratur também, né? No cadastro. E aí, se você não tiver um roteiro já pré-estabelecido, a gente também pode montar esse roteiro. Olha só, então assim, se você quer conhecer o Rio de Janeiro, né, basicamente só ligar lá para 219-7279-7404. Repetindo, 219-7279-7404 e fale com a Um Segundo Tour. Olha, eu sou prof de História. Rio de Janeiro, centro da cidade, é um lugar riquíssimo para conhecer a história, né, toda a dinâmica da chegada aqui dos portugueses aqui no Brasil. Então aí você pode fazer essa ponte aí com a Tour. Meu amigo, olha, assim, já, infelizmente, né, já estamos aqui já 1h30 conversando aqui. Eu percebi que ficaram lacunas, espaço aqui para fechar. Certamente, na sua disponibilidade, marcaremos mais um encontro para conversar aqui, né, programas e tal. Quero aqui, de coração, agradecer ao senhor pela oportunidade, pelo tempo aqui oferecido, né, pelas instruções. E eu, com certeza, anotei aqui muitas informações que vou aplicar no meu dia a dia, até para poder ter uma vida financeira abençoada. Não é ser rico, é ser próspero, e poder investir no reino, investir em pessoas, mas também desfrutar, com a minha família, avançar, né? Porque essa é a dinâmica, né, pastor Tom? Exatamente. Até porque, né, por exemplo, o dízimo e ofertas, o pastor Gilson, ele é um princípio, né, básico inicial, né? O nosso próprio pastor ele nos ensina, né, que é o mínimo da fé cristã e o máximo é a necessidade da obra. Então, dentro de um conjunto de princípios de gestão financeira que a Bíblia ela estabelece, o dízimo e oferta é o início. E aí você criar reserva de emergência, você aprender a fazer gestão do seu recurso. Não adianta você também ser dizimista, fiel, ofertante liberal, mas você é um negligente com a gestão financeira.
né? Então, assim, quando você é dizimista e ofertante, é como a fonte, né? Deus ele vai jorrando na sua vida. Mas se você não também pratica a gestão financeira, que é cada vez mais saber trabalhar melhor, né, os recursos que entram e que saem da sua vida, é como se essa água, né? Vamos comparar um latão aqui, a gente já está finalizando, como se fosse um latão, né? Você vai recebendo essa água, o latão ele vai enchendo, né? Você é dizimista e ofertante, e Deus está te abençoando, a água está jorrando. Só que quando você quebra um princípio, que é, por exemplo, da gestão, é como se esse latão tivesse furado. Então, Deus está fazendo a parte dele. Você é dizimista fiel, ofertante liberal, Deus está mandando, só que está jorrando, está saindo. Porque o latão está furado. Então é necessário que você cumpra não só esse princípio, ele é o primordial, mas que você venha cumprir os outros princípios, né? Que é fazer a gestão do seu recurso, criar uma reserva de emergência, investir, né, para que você possa ter saúde na sua vida financeira. Em relação, para a gente finalizar aqui também a questão do empreendedorismo, quem quer, que o senhor perguntou, né? Quem quer iniciar empreendendo, primeiro, você não pode pensar em empreender já querendo ganhar dinheiro. Isso é importante. Primeiro, você precisa saber escolher um nicho que você goste, porque você vai encarar desafio, vai ter problemas. Então, se você não gosta, rapidamente você desiste. Quando você gosta, você vai superando. Então, você precisa escolher um nicho ali que você gosta, né, de algo que você gosta de fazer. Não pensar diretamente em ganhar dinheiro, porque quando você fica focado só no dinheiro, você deixa de cumprir princípios básicos que vão ajudar você a alavancar seu negócio. Né? E você precisa também pensar em curar a dor, a resolver necessidades. Na sua área aí, qual é a necessidade que tem aí? Qual é a dor dessa população? Você precisa também começar a desenvolver algo que vai resolver um problema, solucionar problema de alguém. Porque, por exemplo, você está na sua área, aí já tem 10 pizzarias aí. Aí você vai botar mais uma. Então você precisa também olhar a concorrência. Conhecer o mercado, né? Conhecer a dinâmica. Conhecer o mercado. Se você vai abrir uma pizzaria onde já tem 10, no mínimo você vai ter que ter um produto com extremo, assim, de altíssimo nível de qualidade. Um diferencial bem diferente, né? Então a concorrência exatamente. Você já começa a ter uma objeção aí, né? Um empecilho, se você vai abrir um negócio num lugar onde já tem vários. Então isso vai exigir mais de você. Então, você analisar a concorrência, estudar algo, você escolheu, sei lá, abrir uma padaria. Vai lá trabalhar numa padaria, até de graça mesmo, um mês lá, para você aprender como é que funciona, de alguém que já tenha sucesso naquilo que empreende. Isso é importante. Aí você gostou de uma situação, você mete as caras, não busca o mínimo de conhecimento de gestão e de prática operacional, e você está fadado ao seu negócio dar errado. Então é importante você, né, vai trabalhar num lugar, quer abrir uma hamburgueria, vai trabalhar no McDonald's, o cara é jovem, vai lá trabalhar, vai receber aquele salário apertado, mas você vai estar ali adquirindo conhecimento para futuramente você colocar esse conhecimento em prática e abrir um negócio que então, com certeza ele vai ter tudo êxito. Passa pelo conhecimento, né? Exatamente. Quanto mais conhece, você vai determinar se tem afinidade ou não. E conhecendo, tem segurança, sabe como fazer, aplicar. Exatamente. Então veja que isso aqui, na verdade, tem a ver com um estilo de vida. É um projeto para a vida inteira. Eu fico aqui feliz de ouvir isso aqui porque o canal é crescendo pela palavra, né? Ou seja, pela instrução, pela informação. Sempre nesse tom da ação e da atitude. Não haja na ignorância. Se tem uma coisa que o diabo se apropria e aproveita, é a tal ignorância. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então, é estudar, correr e avançar. Pois bem, querido, se você gostou do podcast, te peço mais uma vez para você curtir, comentar e compartilhar. E não se esquecer de se inscrever no canal. Se inscreva, vai lá, se inscreva, acione o sininho, fique atento às postagens da Dinâmica, não só no YouTube, mas também no nosso perfil no Instagram. @podcast em ação oficial. Vá ao podcast em ação oficial lá no Instagram, se inscreva e acompanhe, fique atento. Esse aqui é somente o 2º episódio do programa, portanto tem muitas coisas boas já alinhavadas, em andamento, e com certeza alçaremos voos para a glória de Deus. Não é possível avançar sozinho.
Você não pode construir nada sozinho. É preciso juntar pessoas, ter companheiros, amigos, patrocinadores, pessoas que abraçam o seu sonho, que a sua ideia é avançar. Aqui, por exemplo, no Podcast em Ação, eu tenho aqui parceiro os doces da Rafa, Reforte Brasil, né? Doce maravilhoso. Tem lá um portfólio, né? Um cardápio, um catálogo riquíssimo, poderoso, doces diversos. Você vai ter um casamento, aniversário de 15 anos, formatura. É só ir ao perfil dos Doces da Rafa, entrar em contato pelo telefone 219-8501-7427. Repetindo, 219-8501-7427. E também aqui, se você deseja obra em alto padrão, de qualidade, com pessoas sérias, hoje em dia fazer obra por si só já é uma questão dispendiosa, dá dor de cabeça, e se contrata uma firma, uma empresa que tem uma credibilidade questionável, vai só piorar. Então, portanto, não faça obra com qualquer pessoa. Entre em contato com a Capaz Obras e Reforma. Capaz Obras e Reformas pelo telefone 22 999 03 9786. Repetindo, prefixo 22 99903 9786 e fale com a Capaz Obras e Reforma. E aqui, também parceiro aqui do Podcast em Ação, Nossa Ótica. Você tem em Madureira, em Piabetá, em várias partes do Brasil, do Rio de Janeiro, óculos de qualquer perfil, óculos de sol, enfim, bifocal. É só ligar para 219 7168 5901, repetindo, 219-7168-5901 e fale com a Nossa Ótica. Ufa, mais um programa. Muito obrigado pela sua audiência, participação. Nos acompanhe, fique conosco e Deus vai te abençoar. Pastor Sérgio aí, o pessoal, a palavra final aí, se despedindo. E até fica à vontade aqui, ó. Fica à vontade aí. Essa aqui é amiga toda sua, fica à vontade aí, tá bom? Graças a Deus, eu sou grato a Deus, quero mais uma vez agradecer ao pastor Gilson, tá, pela oportunidade, gratidão, muito obrigado. Espero que esse podcast, esse tema possa abençoar a sua vida poderosamente e espero retornar mais vezes. Com certeza, com certeza. Bem, gratidão. Abençoado, um forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus, amém.